Saudações em Cristo, meus irmãos, um feliz sábado, que Deus seja com cada um de vocês que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir no futuro. Estou aqui na sala interna com o irmão Rogério Buzzi, com o irmão Raí, que está na produção, e estamos transmitindo ao vivo nesse momento pelo canal do YouTube, nosso canal A Verdade sobre o Fim. Quero já convidar os irmãos para que se inscrevam no nosso canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nele, do lado tem um sininho, clica no sininho também, que é o sininho que vai fazer com que chegue as notificações dos nossos vídeos, das nossas lives, quando a gente subir eles para o canal. Também estamos transmitindo ao vivo pela nossa página do Facebook, né? Curtam a nossa página, se tornem lá seguidores. Nós temos estudos diários postados nela, com a escola bíblica. Compartilhe esses materiais, né, nas suas redes sociais e faça com que esse evangelho avance e possa aí alcançar todos aqueles que ainda não têm ainda a condição de decidir o lado em que vão ficar, principalmente em tempos tão angustiosos, difíceis como esse, né, que logo mais o irmão Rogério vai falar conosco como tema, né, da pregação dele hoje, tempos difíceis. Quero também, de forma bem rápida, deixar aqui um feliz sábado para o Edmar Barbosa, que está lá na nossa sala de bate-papo, né, e sugira aos irmãos, né, comentem, dê a sua opinião, participem, interajam aí conosco, né, no chat, tanto no Face quanto no Facebook. Eu acho que o irmão Rogério caiu, ele já deve estar voltando aqui. É o tempo de nós fazermos as nossas apresentações. O irmão Edmar Barbosa, a irmã Isabelle Cristina também está lá conosco, nos dando um feliz sábado. O irmão Admilson Aquino, feliz sábado, irmão Aquino. A irmã Cleude Rocha, a irmã Amanda Marques, o irmão Rosivaldo, Deus seja contigo, irmão Rosivaldo, toda a família lá de Cascavel, o Edmar, o Gerson, o Cláudio França, sempre conosco aqui, o irmão Paulo Silva, a Emira Rocha, o irmão Marcílio, do canal de frente, com a verdade presente. Deus seja contigo, irmão Marcílio. O canal do irmão Marcílio também é um canal muito abençoado. Se inscrevam lá no canal do irmão Marcílio, canal de frente com a verdade presente. Irmã Leda, irmã Marília, a irmã Daiane Garcia também sempre está aqui conosco. A irmã Maria, a irmã Rana Leide também sempre está conosco nos nossos cultos. Prazer, minha irmã. Irmã Lucilei, o irmão Tiago, irmão Elcio, irmão Hélio Morandi. Ô, irmão Hélio, um abraço, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Deu um susto na gente esses dias aí, mas Deus é contigo, meu irmão. Irmão Felipe Souza Gomes, Israel, o irmão Joran, o irmão Joran também sempre está conosco aqui, irmão César, irmã Rosimar, irmão Francisco Chagas, irmã Rosângela, o irmão Rodrigo Elise, o irmão Humberto Leandro, irmã Valéria, e se eu esqueci de alguém, me perdoem, e nós vamos aqui tocando juntos, né, este culto abençoado que Deus está nos proporcionando, né. Em tempos de angústias, como eu disse, né, em tempo em que é necessário se manter em casa, se manter um pouco resguardado de toda essa pandemia, de toda essa contingência que está sendo feita no nosso país, né, mediante a esse vírus. Acredito que essa forma de reunião digital ela vai tomar um patamar mais encorpado, né? Vamos ter a possibilidade aí de poder ficar bastante tempo juntos conversando. Nós temos essa semana, né, estreando a nossa série Momento sobre o Fim, agora com uma nova roupagem, né?
ela está agora em forma de meditações matinais, e todos os dias, segunda a sexta. Os irmãos que acompanham o nosso canal já devem ter percebido, todos os dias às 6:30 da manhã ali tem um vídeo de meditação matinal, de 10, 15, 20 minutos, com temas da verdade presente. E eu peço que os irmãos nos ajudem, compartilhe, comente, né? Deixa ali o seu joinha nesses vídeos, ajude a fazer essa credibilidade, aumentar essa credibilidade dessas meditações que nós temos ali no nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, tá? São os vídeos dos momentos sobre o fim, né? E também, hoje, logo mais à tarde, nós temos a continuação da série Reconstruindo os Muros de Jerusalém, com o irmão Wagner Maxson e hoje com o irmão Luiz Devay, o princípio número 7, né, sobre as datas das profecias, né, um tema muito interessante, um tema aí para quem gosta de profecia, vale muito a pena assistir a essa live que vai acontecer no canal Wagner Maxson hoje às 15 horas, né? Nós vamos estar aí disponibilizando os links nas redes sociais, no Face, no WhatsApp, em todas as nossas mídias sociais. De recados, acredito que sejam... tem mais um também. Os irmãos que podem perceber que nós sempre estamos subindo no nosso canal testemunhos, né? Subimos o testemunho da irmã Isa Rabaal, né? Lilian Isa Rabaal. Subimos agora dos irmãos, o casal que eu esqueci o nome, e nós sempre estamos subindo testemunhos de irmãos, os irmãos que quiserem, né, e se sentirem tocados aí a dar o seu testemunho, e o testemunho é uma forma de pregação muito poderosa, né? Gravem seus testemunhos, entrem em contato comigo ou com o Raí, fala assim, irmão Raí, eu quero gravar, eu não sei como fazer isso, vocês me ajudam, e vocês gravam o testemunho de vocês, enviem para nós. Se também não souberem enviar, eu e o Raí ensinamos como vocês vão gravar, como vocês vão enviar para nós o testemunho, e nós vamos subir o seu testemunho no nosso canal, né? Você pode dizer como você conheceu a verdade presente, como você se converteu, né? Como foi a sua experiência, né, estudando a Bíblia, com o canal A Verdade sobre o Fim, ou com qualquer outro pregador da verdade presente. Conte a sua experiência para nós, e nós vamos subir esse testemunho no nosso canal, e vai ficar lá disponibilizado, né, para todos que quiserem acessar. Entendo que muitos têm dificuldade, né, com a tecnologia, então não se acanhem, nos procure eu ou o Raí, tem os nossos telefones aí nas redes sociais, as nossas mídias, manda um WhatsApp para a gente, liga para nós, irmão Luiz, irmão Raí, me ajude a fazer um testemunho, eu quero enviar um testemunho para vocês, e a gente vai ajudar, e vai subir aí para poder ajudar outras pessoas, né, com o testemunho pessoal nosso, tá bom? O irmão Rogério voltou. Eu já passei todos os recados, irmão Rogério, então eu vou orar e passo a palavra para o senhor, tá bom? Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui prostrados aos teus pés, como teus servos, querendo servi-lo, Senhor. Em tempos de angústia e tristeza, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração para ouvirmos as tuas palavras, Pai. Que o tema de hoje, tempos difíceis, seja pregado a vontade de termos em teu lado a força de superarmos esses momentos, Pai. Que o Senhor possa ungir a boca do teu servo, irmão Rogério Buzzi, que ele seja iluminado, Pai, com a tua glória, para tocar os nossos corações e derramar sobre nós o teu Santo Espírito, Pai. Que ele possa trazer a nós as pérolas da tua palavra e as orientações que precisamos saber em tempos em que tantos estão perdidos, sem saber o que fazer, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possa continuar nos conduzindo nas tuas veredas. É o que eu te peço, Pai,
Em nome de Jesus. Amém. 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 É contigo, irmão Rogério. Bom, irmão Luiz, antes de começarmos, eu gostaria apenas de lhe pedir que fique monitorando, porque foi trocado a internet aqui, pode ser que caia e eu não perceba, tá bem? Então eu preciso da tua ajuda aí para que me dê um toque, tá? Entre no ar imediatamente e avise se isso ocorrer. Vamos esperar realmente que Deus, né, nos proteja e nos dê não só sabedoria, mas nos mantenha no ar, porque certamente dificilmente cai a internet aqui, muito difícil, eu trabalho praticamente o dia inteiro com ela, e antes de mesmo de começar a live já caiu. Imagino que o inimigo certamente, né, vai tentar atrapalhar. Eu quero cumprimentar a todos com a graça do nosso Deus e nosso Pai, e gostaria de iniciar imediatamente apresentando aos irmãos um texto que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21, certamente é muito conhecido dos irmãos, mas nos tempos difíceis que vivemos, certamente ele fará muita diferença quando nós, simplesmente, a partir de agora, deixarmos de ver ele como um texto bíblico apenas, para vê-lo realmente como a voz de Deus, falando aos nossos dias, falando a nós de uma forma toda particular. Diz o texto, Mateus 24, versículo 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Né? Obviamente que quando nós passamos a estudar as coisas de Deus, nós temos que ter uma premissa muito clara no nosso coração. Isso tem que estar muito claro no coração de todos aqueles que escolheram um dia servir a Deus. Não apenas que escolheram ser filhos de Deus, mas ser servos de Deus, como temos procurado falar o tempo todo. Amados irmãos e irmãs, é preciso que nós entendamos de uma vez por todas também algo que é simples na palavra de Deus, mas tem sido esquecido. Quando você escolhe ser um servo de Deus, você passa a estar e procura obedecer a Deus, você passa a estar sobre o favor de Deus. Quando você é apenas um filho de Deus que escolheu um dia ingressar na sua família celestial, mas você, por razões diversas, não obedece, não procura obedecê-lo como uma escolha, seja porque você não sabe a validade dos mandamentos, seja porque você ainda não conhece a vontade de Deus. Mas, enquanto você ainda não é categorizado como um servo de Deus, você está sob a sua misericórdia. É preciso entender essa diferença. Isso aconteceu com o povo de Deus o tempo todo no passado. Quando o povo de Deus estava sobre a misericórdia de Deus, vinham os problemas, vinham as dificuldades, vinham as lutas e as derrotas. Quando estava sobre o favor de Deus, vinham as vitórias. As lutas continuavam, mas o povo agora, sob o favor de Deus, vencia. Tá? Irmãos, tempos difíceis. 2020, esse nosso ano, inicia queimando a Austrália. Já iniciamos 2020 com problema, inundando vários países, inclusive o Brasil. Os incêndios na Austrália atingiram mais de 6,3 milhões de hectares, matando mais de 480 milhões de animais. No Brasil, os incêndios na Amazônia chamaram a atenção do mundo em 2019 e convocaram o Sínodo da Amazônia, como já falamos aqui em outra apresentação, e teve seu ápice em agosto. Nós nem nos recuperamos disso e vem o coronavírus. Irmãos, não quero ser mal entendido. O mundo cria um problema que não existe realmente, tornaram estes incêndios uma desculpa para criar uma rebeldia ainda maior contra Deus. O Sínodo da Amazônia se preparava usando estes incêndios para trazer, obviamente, as bases que culminariam, ou culminarão, porque ele vai voltar, culminarão com a implantação da nova ordem mundial e o domingo como dia de guarda. Ou seja,
Deus intervém e permite agora, por favor, não confundamos, não é Deus quem traz o coronavírus, mas ele permite agora que um problema real assole a humanidade, para que a humanidade possa perceber agora que estas são gotas das trombetas que devem fazer com que o mundo procure onde está o real problema. Agora, o mundo realmente tem o que pensar, e ele terá, como sempre, duas escolhas. Uma, voltar-se para Deus realmente, entender onde reside todos os problemas. Por quê? Porque senão sempre nós estaremos correndo atrás do prejuízo. O coronavírus não deixa de ser algo que Deus permite como uma advertência ao mundo para que entenda onde está o problema. E se nós não aprendermos a lição, nós vamos ter cada vez mais problemas. No livro Mensagens aos Jovens, na página 89, diz o seguinte: aproxima-se a tempestade e precisamos nos aprontar para a sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Teremos aflições por todos os lados. E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. O fim está perto. A graça está a terminar. Buscamos a Deus enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. Epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Veja que 2020 inicia com fogo e inundações. Inundações, o Brasil sentiu isso. São Paulo, Rio de Janeiro, e o mundo está sentindo isso. Fogo, inundações e epidemias. Vejam, isso foi escrito antes de 1915. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Então, tudo, fogo, inundações, epidemias, tudo é a voz de Deus ainda, fazendo com que o homem desperte com um objetivo só. O que Deus espera do seu povo com isso tudo? Preparem-se. Preparem-se. Deus é um Deus de amor. Nós podemos olhar sempre para dois lados nas crises que vêm. Podemos imaginar um Deus tirano querendo castigar as pessoas e podemos imaginar ou ver de fato como elas são. Um Deus tentando falar aos nossos ouvidos. O problema não é o coronavírus. O problema não são as inundações. O problema não são os fogos que têm queimado e matado milhões. Não é esse o problema. O problema é que as pessoas não querem ouvir a Deus. Este é o problema. Veio o coronavírus e o mundo agora procura soluções em todos os lados e busca pela vacina, e busca por isso, e busca por isso, e isolamento, e isso, e álcool gel, e faça isso, e faça aquilo, tranque-se em casa, não contate, não abrace, não beije, tudo, absolutamente tudo, fazendo com que o calor humano se esfrie. E a palavra de Deus mostra exatamente isso. Em tudo o inimigo tem agido. Por quê? Porque nós buscamos soluções onde elas não estão. Tudo isso tem, por favor, não me entenda mal, tudo isso tem sua importância. Lavar bem as mãos, a higiene é própria. Deus mostrou isso através do livro de Levíticos, como a higiene é necessária. Deus mostrou o tempo, mas não é isso que vai solucionar o problema. Tudo isso são apenas ações que nós vamos tomar para minimizar em algum aspecto isso. Mas, irmãos, a higiene, independente de um coronavírus, independente das epidemias, sempre foi necessária. Deus mostrou isso, repetimos, com o Israel antigo, quando colocou, inclusive, os egípcios no fundo, daquela nação que ele preparava quando migrava até a Canaã, onde ele mostrou, por exemplo, cuidados básicos de higiene, como enterrar as fezes, etc, etc, etc.
Deus é um Deus que se preocupa com tudo. A questão, porém, é qual a solução real que Deus propõe para esse tipo de problema. O mundo agora percebe a sua fraqueza. O mundo agora começa a perceber a angústia que Deus disse que viria um dia. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo que talvez tenha passado despercebido, né? E eu vou ler, porque eu anotei algumas coisas que eu creio realmente serem muito importantes para que os irmãos tenham em mente. E como eu não sou um catedrático, como eu não sou um homem da medicina, eu quero apenas pegar alguns dados para que os irmãos pensem um pouco, para que todos que nos ouvem hoje pensem um pouco. Cada um de vocês, apenas pensem. 1333, peste negra, 500 milhões de mortos. História. A peste bubônica ganhou o nome de peste negra por causa da maior epidemia que atingiu a Europa no século XIV. Ela foi sendo combatida à medida que se melhorou a higiene e o saneamento nas cidades, diminuindo a população de ratos urbanos. Ratos causaram a peste negra ou peste bubônica. A contaminação causada pela bactéria Yersinia pestis, comum em roedores como, marque isso, rato. 1957, gripe asiática. Os primeiros casos dessa gripe, também do tipo A, foram detectados em fevereiro de 1957 na província chinesa. Marque isso. Chinesa, província chinesa de Guizhou. O vírus, então, se espalha por toda a China, por toda a Ásia e depois em todo o mundo, causando a pandemia mais importante desde a gripe espanhola de 1918, com um total estimado de 1,5 milhão de mortos. Contaminação? Porcos. 1968 a 1969, gripe de Hong Kong, Ásia de novo. China. Vírus H3N2, número de mortes, 3 milhões de mortos. Contaminação através de aves mal alimentadas e mal higienizadas. 1989, Ebola vírus, mortalidade de 83% a 54% respectivamente, foi descoberta em 1989 em macacos importados da Ásia, Filipinas, para os Estados Unidos, tendo infectado alguns tratadores por via respiratória e aí disseminado. O H5N1, gripe aviária, 1997, passou pelo sudoeste asiático como sua origem, depois Europa, depois África. O saldo dessa pandemia é estimado em 1 milhão de mortes. 2003, SARS. O vírus da SARS, síndrome respiratória aguda grave, do sul da China, depois de ser transmitido pelo morcego, seu reservatório natural, e prestem muita atenção nisso. O reservatório natural dele é o morcego, e o morcego é imune. Por isso, o morcego, ele é imune a isso. Ele passa, depois de ser transmitido pelo morcego, seu reservatório natural, para o homem, pelo civet asiático da palma. O civet é um roedor mamífero selvagem que é vendido nos mercados do sul da China por causa da sua carne, para alimentação chinesa. Uma receita, pasmem, amados irmãos e irmãs, uma receita original que é feita com grãos de café recolhidos das fezes de um pequeno mamífero, o civeta, que é esse roedor, é usada na Indonésia para elaborar o kopi luwak, que é considerado o café mais caro do mundo. O café mais caro do mundo é feito a partir de grãos que são comidos por este roedor, e quando ele excrementa esses grãos agora são retirados das fezes desse roedor e feito o café mais caro do mundo. O inimigo ri da loucura do ser humano. E aí nós vamos entender uma senhora escrevendo há muito tempo atrás, quando não se tinha a menor ideia dessas coisas. O café não deve ser consumido. E o café mais caro do mundo. Vejam, irmãos, alguém poderia dizer, sim, mas esse é o café do... Irmãos, café é café. Ele não deve ser consumido em primeiro lugar, porque ele é um estimulante natural. Ele atrapalha a ação do Espírito de Deus na nossa mente, como tóxico e intoxicante que é. Estimulante que é. Mas o inimigo vai além.
O café mais caro do mundo é absurdamente feito dessa maneira. E o café agora começa a se disseminar no meio dos círculos sociais de pessoas com dinheiro. E tudo isso vai preparando o terreno para acabar com o sistema imunológico das pessoas. Tudo isso. As antaviroses são causadas por vírus RNA. Esses vírus têm como hospedeiros roedores silvestres, que eliminam o vírus pela urina, saliva e fezes. Então, vejam bem, de onde vem o antavírus? Deste tipo de consumo. E através das fezes é onde eles se proliferam também, quando, claro, você faz um uso absurdamente fora da realidade, né, daquilo que Deus pediu ao homem que faça. O diabo tem levado o homem não só a comer coisas que Deus proibiu, mas mais do que isso, coisas que são retiradas das fezes desses animais. Esse coronavírus, 2003, SARS, esse coronavírus, vírus em forma de coroa, é terrivelmente contagioso e causa pneumonias agudas, às vezes fatais. O coronavírus não é novo, ele é apenas uma transmutação, agora muito mais perigosa. O diabo vai derrubando pouco a pouco o sistema imunológico das pessoas, porque ele sabe onde reside a cura. A cura não está fora, a cura está em fortalecer esse sistema. 2009 e 2010, gripe suína, subtipo do vírus H1N1, número de mortes, 17 mil. No México, o vírus sofreu uma mutação e começou a infectar humanos. Antes, estava restrito aos suínos. Bem parecida com a gripe espanhola, vitimou muitos jovens que, por geralmente terem uma vida social agitada, correm risco maior de se contaminar. 2020, coronavírus. O coronavírus, como muitos antes dele, pode ter vindo de morcegos. Tais animais são casas ideais para micróbios, e a explicação está em seu sistema imune. Ontem, por essas coisas maravilhosas que Deus faz, eu falava para minha esposa e dizia o seguinte: Iris, eu acredito realmente que o coronavírus tem sua força como um vírus hoje, porque de alguma maneira o ser humano consumindo estas alimentações que Deus pediu que não se consumisse, principalmente nos animais, quando o animal come algo que Deus pediu a ele que não comesse, como nós temos um sistema criado por Deus de digestão, é como se nós disséssemos que em algum momento essa alimentação, que não é alimento, entra no organismo humano e o organismo humano não tem como processar devidamente isso, porque não foi construído para isso. Nós não temos um código genético, nós não temos um sistema digestivo que consiga fazer a leitura de animais que Deus não colocou para ser digeridos. Então, quando ele cai no teu estômago, é como se os soldadinhos ali do seu estômago dissessem: escuta para o cérebro, olha, tem uma coisa aqui que eu não sei o que é, o que eu faço com isso? E o cérebro dissesse: olha, eu não sei, eu não sei o que fazer. Por favor, entenda. E aí o que é feito? Eu acredito que esses animais que você acabou comendo, que não deveria comer, eles não são digeridos corretamente, e aí eles passam a fazer parte do teu organismo. É como se você, por exemplo, consumindo o morcego, ou consumindo o macaco, ou consumindo o porco, ou o rato, você passasse a ter na tua célula parte da composição desses animais. Então é como se você agora virasse um hospedeiro potencial, porque esses animais são hospedeiros potenciais, eles potencializam a força desses vírus. E você agora é um hospedeiro potencial, porque o vírus agora encontra o ambiente ideal para ele. E eu falava sobre isso para minha esposa, que eu realmente acredito nisso, mas isso era algo que eu acreditava pelo que leio na Bíblia, pelo que vejo como Deus formou o ser humano. E ontem, o Rodrigo Silva, que é uma pessoa, ele sim é uma pessoa que tem um conhecimento um pouco maior desse tipo de assunto, ele falava que ele recebeu do meio catedrático estudos, isso não é
exatamente que o hospedeiro o morcego é o hospedeiro. Irmãos, deve ter oscilado mais uma vez lá a internet do irmão Rogério, e como ele já tinha nos avisado no começo, né? Eu peço que os irmãos aguardem um momento, com certeza vai reiniciar a internet do irmão Rogério, e ele vai retomar aqui o culto conosco, tá bom? Enquanto isso, os irmãos aproveitem, né? Deixa aqui o seu like. O irmão Rogério voltou. Irmão Rogério, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, obrigado, meu irmão. Perfeito, pode assumir, irmão. Então nós dizemos, amados irmãos e irmãs, que quando nós não conseguimos fazer uma leitura correta dessas coisas todas, nós vamos ter problemas, porque vamos estar correndo sempre atrás do prejuízo. Mas, por favor, notem, todas essas datas que foram citadas aqui com epidemias ou pandemias, como queiram chamar, elas foram originadas na China. E o que macacos, morcegos, esse civate, que é esse roedor, o rato e o porco, o que é que eles têm em comum? Antes que a gente fale sobre isso, esse Rodrigo Silva, ele falava, por exemplo, de um estudo que ele recebeu, onde se confirma que o morcego é esse potencial hospedeiro, né, desse vírus. E claro, como ele chega até nós, de várias formas, mas, por favor, tenham em mente o seguinte: esse civate, ele finalmente, ele também, ao eliminar suas fezes, o morcego se alimenta pela saliva, por chupar o sangue, enfim, de várias formas. E aí, esse civate, ao se alimentar também de dejetos que o próprio morcego solta, enfim, as formas de contaminação, ou como ele se dissemina entre os animais, a gente nem teria condições de saber todas. Agora, por favor, apenas atente para esse detalhe, de forma que você possa, por exemplo, ter em mente uma similaridade entre tudo isso que não pode ser negada. Não pode. Irmãos, macacos, morcegos, esse roedor especificamente, rato e porco, esse roedor, o civate, é muito usado na China como alimentação. Então, esses animais, o que eles acabam tendo em comum, principalmente com o rato e o porco? Todos eles, sem absolutamente nenhum erro aqui. Eles têm em comum duas coisas. Primeiro, eles fazem parte da alimentação dos chineses. Segundo, Levítico 11, versículos 4 a 8. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo, roedor. O coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Estes vos serão imundos. Deus, então, no livro de Isaías, no capítulo 66, Deus entra com uma advertência mais severa. É como se ele visse agora o que aconteceria no futuro como rejeição dessa lei. Essa lei é rejeitada pelos que se dizem cristãos. E ele vem de uma forma, então, mais forte e dá um alerta ainda mais poderoso para quem quiser ouvir. Isaías 66 é o último capítulo do livro de Isaías, mostrando profeticamente o que ia acontecer. Isaías 66, 16 e 17. Porque com fogo, olha os fogos que têm queimado as nações. Porque com fogo, e vai piorar, porque com fogo e com a sua espada, ou seja, com fogo e com a Bíblia,
É a Bíblia quem determina o que você deve e não deve fazer, e ela será o juízo final. Por quê? Porque estava tudo escrito, estava tudo ali. O ser humano não quis ouvir a voz de Deus falando através da sua palavra, da Bíblia. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos bosques, que hoje, se você observar, apelos são feitos à chamada mãe natureza. Os apelos são feitos como se a natureza estivesse apelando ao mundo. Não, não é a natureza, é Deus apelando ao mundo através da natureza. Essa é uma diferença gritante. Os que comem carne de porco e abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Deus então está dizendo de forma muito clara, ratos e porcos são vistos por ele da mesma maneira. Há hoje muitos que comem carne de rato e há os que comem muito carne de porco. Para Deus não faz diferença. É o mesmo. Pessoas que comem carne de porco hoje. Não, eu jamais colocaria rato na boca. Mas comem o porco. E para Deus, repetimos, não faz a menor diferença. Porém, Rogério, não? O senhor pode repetir o que o Rodrigo Silva disse, que os irmãos estão pedindo, porque não conseguiu entender, por favor. Ok. Obrigado, irmão Luiz. Rodrigo Silva, ele recebeu uma revista que é do meio catedrático, de pessoas que realmente estudam e estão estudando essa questão do coronavírus, mas a todo momento ele recebe esse material, e ele recebeu um material que não vai para a mídia comum, porque são estudos sérios, mas são estudos que requerem relatores, se analisa, por exemplo, muita coisa que se escreveu ali, mas são estudos, repito, catedráticos, de gente do meio que estuda basicamente essas coisas. Por assim dizer, uma conversa entre médicos, né? E ele dizia, esse estudo mostrava claramente que o morcego é o possível originador mesmo do coronavírus e que ele potencializa o vírus. Então, basicamente é isso que ele fala. Depois a gente pode colocar o link à disposição para aqueles que quiserem ouvir, né, como ele explica isso, tá? Basicamente é isso que nós queríamos linkar nisso. Agora, tendo em mente, voltando para o grande problema que Deus aponta, né? Ou seja, ele diz, serão consumidos os que comem carne de porco e carne de rato. Por que Deus está dizendo isso? Deus ama o ser humano, mas ele está mostrando o que ele já viu que aconteceria no futuro. E prestem atenção nisso. Todas estas grandes epidemias tiveram como epicentro a China. Por favor, não esqueça disso. A China foi o epicentro de todas essas grandes epidemias. E olha só isso. As pandemias têm como epicentro a China, maior produtora e consumidora de carne suína do mundo. O país é responsável por mais da metade da população global de porcos. Da onde vêm esses problemas todos e onde está a sua origem? Deus tem advertido o seu povo. O vírus da origem africana é característico do porco e popularmente conhecido como ebola suíno. Ele está se espalhando rapidamente pelo mundo, o que resulta no maior surto de doenças animais que o planeta já viu. Mateus 24, 6 e 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. O mundo está alarmado. Tempos difíceis assolam o povo ao redor do mundo. E é apenas o princípio das dores. É para ficar apavorado? Não, vejamos o que Deus diz. Declara Jesus. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Os que contemplam esses prenúncios da sua vinda devem saber que ele está próximo às portas. O grande conflito, página 37 e 38.
Irmãos, as nações estão agitadas. Tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão a sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não temais. Signs of the Times, 9 de outubro de 1981, ou Eventos Finais, página 19. Nós podemos ouvir, apesar de tudo, a voz de um Deus dizendo: não temam, sou eu. Porém, não nos enganemos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Eu quero chamar a atenção dos irmãos de uma forma toda especial. Até agora vimos o problema. Vamos nos focar agora na solução. Vimos de onde vem o problema, por que vem o problema. Agora vamos para a solução de Deus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Irmãos, a revelação, através dos escritos da senhora Ellen White, tem insistido com o seu povo para que vá para os campos. Eu moro na cidade, mas eu já estou providenciando um local no campo. Eu já estou providenciando um local porque sei que daqui a pouco será impossível morar nas cidades. E é só olhar o que está acontecendo. Cada um de nós já foi advertido. Nós sabemos que o nosso local é o campo. As pregações, os temas que nós apresentamos hoje têm como escopo, basicamente, ensinar o povo o que deve ser feito. A verdade presente. A palavra de Deus diz: deixarão de ser advertidas as cidades? Não. Mas não pelo povo de Deus morar nelas. Então, ponto número 1. Fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para buscar as suas vestes. Quem já estiver no campo, não volte a buscar as suas vestes. Isso está no futuro. Mas, irmão, o que será se você já não se prepara hoje com um pedacinho de terra? Se você não conhece o campo, se você não vai, se não começa a se preparar. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Irmãos, quem lê, entenda, disse Jesus. Daniel 12:1. Quem é que está entendendo o que está vendo? Jesus menciona o profeta Daniel. E nós devemos ir ao profeta Daniel para ver. E ele diz mais: quem lê Daniel, entenda. Irmãos, as igrejas não entendem Daniel. Ninguém entende. São profecias que estão perdidas no tempo. Nós somos o povo que deve levantar perante o mundo essas profecias. Porque se não fizermos isso, quem fará? Jesus diz: quem lê, entenda. Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Agora, peraí, quem são esses? Primeiro, são os que leem e entendem. Primeiro ponto, se você não entende Daniel, cuidado, meu irmão, você pode estar fora disso. Fora. Miguel, que é Cristo, se levanta a favor dos filhos do seu povo. Nós lemos, e aí as pessoas chegam, pseudo-cristãos, pessoas e dizem: não, mas Miguel não é Jesus. Vamos parar de discutir teorias que não nos levam a lugar nenhum. Vamos ficar com o centro. Se não é Miguel, se não é Cristo que se levanta a favor do seu povo, quem será? Irmãos, é preciso que o povo de Deus pare de discutir picuinhas. É preciso que o povo de Deus pare de discutir o que não tem razão de ser. Curiosidades, amenidades. Nós não estamos entendendo o centro da mensagem, queremos discutir coisas como os judeus faziam. Estamos discutindo hoje, muitos de nós, estamos discutindo a inspiração da senhora White. Irmãos,
por amor a Cristo, apenas leiam o que ela escreveu. Não vamos ficar em picuinhas. Ah, mas ela plagiou isso, ela plagiou aquilo, ela puxou isso, ela puxou aquilo. Ouve tudo e retém o que é bom. Que pessoa nos dias de hoje escreveu com tanta clareza o que ela escreveu sobre as epidemias, sobre os fogos, sobre inundações? Apenas leiam o que ela escreveu, leiam por vocês. E vamos parar, por amor a Cristo, de discutir teorias abstratas, coisas que não nos levam a lugar nenhum. Deus está mostrando a nós o que realmente é preocupante, para que nós paremos de buscar essas coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Daniel 12:3. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça. Esse é o escopo. Os que entenderão serão os sábios, serão os que ensinam a justiça. Estes entenderão o que vai acontecer. Estes poderão olhar para o coronavírus e saber onde está o real problema. Só estes poderão fazer isso. Por quê? Por quê? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Por favor, entenda, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Nós classificamos cristãos aqueles que foram batizados e que frequentam uma igreja cristã. E os ímpios, aqueles que estão fora. Isso tem que ser varrido do mapa de uma vez por todas. Daniel 12, mostrando o tempo final, separa duas classes, ímpios e sábios. Repito, não é ímpios e batizados, é ímpios e sábios. Se você não for um sábio dentro do escopo de Daniel, você é um ímpio. Você é tido como ímpio porque você não aceita o que Deus te pede para fazer. Você não ensina a justiça. Você que é um cristão que hoje diz, não, a lei de Deus foi avogada, você é visto pelo céu como um ímpio. Por favor, entenda isso. Você não tem como ser protegido. Nós, hoje, o verdadeiro povo de Deus, precisa se unir na sabedoria que vem do céu e deixar de lado as pequenas questões, porque se nós não deixarmos as pequenas questões, como fizeram os discípulos, que começaram a discutir dentro do barco quem era o primeiro, discutir picuinhas. Deus permite uma tempestade violenta para que eles pudessem olhar agora para o real problema. Vocês estão discutindo picuinhas, eu vou dar um problema real para você discutir. O mundo estava discutindo queimadas. Esse não era o real problema. Deus permite que venha um coronavírus para que eles olhem onde está o problema real. O inimigo vai se levantar de novo, trazendo o sínodo da Amazônia, trazendo o engano. Por quê? Porque o ímpio olha para o lado errado. Deus está dizendo, voltem para mim, voltem para mim. E ele mostra claramente quem são os sábios. Os sábios entenderão. A Bíblia deve ser a resposta. Deus deve dar a resposta e não o homem. Quem são os sábios? Salmo 119, versículo 172. A minha língua falará da tua palavra. É isso que Deus espera do povo de Deus. Falem a palavra de Deus. Esqueçam o coronavírus se necessário for. Fiquem com a palavra de Deus. Meus irmãos, mais uma vez, deu uma travadinha aqui com o irmão Rogério. Vamos aguardar um pouquinho para reestruturar. Ele já está voltando. Voltou, irmão Rogério. 972. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, por favor, faça o link para aí precisa. Os sábios entenderão, e os que a muitos ensinam a justiça.
Os que a muitos ensinam a justiça são os que ensinam fundamentos da lei de Deus. Este é o povo que realmente entenderá, Daniel, que entenderá estes sinais que Deus está enviando. Esse é o povo que está aprendendo e vai aprender, de fato, a viver o que Deus manda. Não há mais tempo, irmãos. Não há mais tempo para brincar de ser cristãos. Não há mais tempo para ficar discutindo coisas que não levam a lugar algum. Irmãos, entendam o que Deus está tentando dizer ao seu povo nesta manhã. Todos nós. Irmãos, eu não estou fora do barco. Eu estou junto. Daniel, quando orava, orava pelo seu povo. E ele se colocava junto. Eu não me coloco à mercê, irmãos. Eu estou na mesma luta que os irmãos. Porém, nós que estamos tentando colocar a lei de Deus no seu lugar, vejam, irmãos, nós, diz Deuteronômio 4, 5 e 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, pois isso será a vossa sabedoria. Veja, os sábios entenderão, guardai-os e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Jesus disse, aquele que lê, entenda. O entendimento do povo de Deus será guardar os mandamentos da lei de Deus. E perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. A nação sábia e entendida que o mundo precisa ver é esta nação que exalta os mandamentos da lei de Deus, que mostra que são o afastamento das leis de Deus que tem trazido todas essas calamidades, todas elas. E esses mandamentos se levantam poderosos, inclusive de forma particular, neste momento em que o coronavírus está tentando, através fazer com que o mundo agora busque na ciência, busque nos médicos, busque mentes pensantes a solução. A solução está na palavra de Deus. Na palavra. Rogério, Vedes, aqui vos tenho ensinado. Perdão, Rogério, irmão Raí. Rogério, clica na sua câmera, sai e volta, que o senhor está sem imagem. A gente está conseguindo te ouvir, a gente ouviu tudo que o senhor falou, só que a sua imagem está travada. Deixa eu tentar, irmão Luiz, por favor, assuma, eu vou tentar sair e voltar de novo, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Meus irmãos, eu peço só que os irmãos aguardem um momento, né? A gente está com esses problemas em todas as cidades, né? Infelizmente, quando tem uma demanda de internet muito grande, os provedores não conseguem sustentar esse uso, né? Tanto que os comunicados dos provedores, eles já estão avisando isso, que acaba acontecendo que todo mundo, ao mesmo tempo, acessando a internet, ela acaba caindo, ela acaba, muitas vezes, oscilando e ficando estável. O irmão Rogério voltou. Agora tá perfeito, irmão Rogério. Ok. Eu não tenho dúvida, meus amados irmãos e irmãs, que o inimigo está atuando, porque o inimigo não quer, obviamente, que essa mensagem chegue. Eu não tenho dúvida disso. Eu nunca tive problemas com a internet dessa natureza. Como disse, constantemente usando a internet, enfim, mas vamos insistir. Por favor, tenham paciência, meus amados irmãos e irmãs. Não vamos aqui com esses detalhes, nos separe da palavra de Deus. Deuteronômio 4, 5 e 6. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos. Muita gente se levanta e diz, não, mas Levítico é do Velho Testamento, isso era lei cerimonial, isso é aquilo. Amados irmãos e irmãs, Deus tem dado estatutos e juízos. Como me mandou o Senhor, meu Deus? Não sou eu quem estou falando por motos próprios, é o Senhor quem tem nos ordenado a falar isso, irmãos. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender também isso. Deus usa quem Ele quer. Não é porque o Rogério é um pobre pecador que Deus não pode usá-lo. Não é porque o Luiz, não é porque os irmãos que nos ouvem. Deus pode usar qualquer um, sempre e quando você priorize a palavra dele. Tem que ser a palavra dele a falar e não o que eu acho, o que eu penso.
não é? Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, quais ireis herdar. Guardai-os e cumpri-os. Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. É exatamente o que Jesus disse, sábio e entendido. Quem lê, entenda. Você só vai entender se fizer um pacto com Deus, assim como o povo do passado fez um pacto com Deus para guardar a sua lei. Não importa se você é pentecostal, evangélico, católico, não importa mais. Você tem que assumir diante de Deus a condição de servo. Você tem que fazer a tua escolha hoje. Hoje. Porque não haverá tempo para você se preparar se não fizer essa escolha. Não importa de onde você vem. Não importa. É hora de abrir o seu coração e entender o que Deus pede de ti. Vedes, aqui vos tem ensinado estatutos e juízos. O grande conflito, 37 e 38. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Os que contemplam esses prenúncios de sua vinda, nós estamos contemplando isso, devem saber que ele está próximo às portas. Irmãos e irmãs, por que Caim não foi ouvido? Por quê? Caim resolveu oferecer a Deus o que ele não pediu. Caim fez o altar, Caim fez o seu culto, ofereceu o melhor da terra, mas Deus não ouviu. Novamente, nós temos duas classes, Caíns e Abéis. Os Abéis modernos dão a Deus o que ele pede. Os Caíns dão a Deus o que eles acham que devem dar. Dão a Deus o que eles querem. O Papa, presidentes, religiosos, atores, todos estão conclamando o mundo a orar por conta da situação do coronavírus. Vamos nos unir a eles? Preste bem atenção nisso. Vamos nos unir a eles. Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Vamos nos unir a orações abomináveis a Deus? Deus tem ensinado o seu povo. Deus quer curar o seu povo. Deus tem chamado o mundo para entender a sua voz, para ouvir a sua voz. Mas Deus tem instrumentos que ele determinou para curar as nações. As suas leis. As suas leis. Não adianta. Não adianta eu querer fazer a oração de Caim. Caim ficou bravo porque Deus não lhe ouviu. E a razão foi uma só. Não deu a Deus o que ele pediu. Deus sabe como deve curar as nações. Deus construiu você, Deus fez você. O que fazer? As nações estão agitadas, tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão a sua voz em meio à tormenta, dizendo, sou eu, não temais. Eis que por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5,11. Jó. Ouvistes a paciência de Jó. O Salmo 139 é atribuído a Jó. Amados irmãos e irmãs, vamos ver o que ele disse? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Me permita neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, ler um trecho que está nesse livro, Pérolas Escondidas. Esse livro, eu acredito, meus irmãos, que Deus me deu como um presente. Eu não tinha interesse em escrever livro, eu não tinha interesse em nada disso. Mas Deus me permitiu, me deu como um presente esse livro. Eu quero ler o que está na página 11.
E quero que você considere isso que Jó falou à luz do que vou ler também. Olha só. Quando vejo o círculo de beneficência do fluxo da terra, onde os oceanos, mares, rios e lagos, pequenos ou imensos, aquecidos pelo sol, entregam bondosamente as suas águas aos céus, que por sua vez os devolvem à terra, gerando a vida das plantações, e a terra novamente devolvendo aos lençóis freáticos, rios, mares, lagos, etc., etc., onde nenhum deles segura nada para si, numa lição calma e quieta de benevolência e entrega. Vejo escrito em cada um deles a benevolência de um Deus que nada fez para si. Mas é quando vejo nosso sistema imunológico a funcionar, esse maravilhoso exército onde milhões de soldadinhos de os leucócitos, como uma infantaria organizada, ao atacar as bactérias e vírus para nos proteger, morrem aos milhões. Os macrófagos e finalmente as células T, igualmente morrendo aos milhões todos os dias, sacrificando suas vidas, entre aspas, para proteger a mim e a você. Vejo implantada neles o próprio princípio de Cristo Jesus, que sacrificou-se por mim e por você naquela cruz. E não tenho como não ver a inconfundível assinatura de Deus ali, escrita numa lição contínua de amor. Eu te louvarei, meu Pai, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Pérolas escondidas na página 11. Amados irmãos e irmãs, você consegue reconhecer um Deus maravilhoso quando você olha para o teu organismo? Nós vamos correr sempre atrás do prejuízo, meus amados irmãos e irmãs, se não atentarmos para a voz desse Deus maravilhoso que formou você, colocou um sistema imunológico perfeito dentro de você. Um sistema imunológico que segue os princípios dele próprio, dando a vida por você todos os dias. A assinatura inconfundível de Deus, que deu seu único filho para morrer por você e por mim. Você pode olhar o coronavírus agora e desesperar-se. E pode olhar para Deus. E pode louvá-lo, porque ele fez você de uma forma maravilhosa. E pode adotar a partir de hoje, aquilo que ele te pediu. Fortaleça teu sistema imunológico. Dê a ele condições de lutar por você. E você verá a cura de Deus. Se você hoje tem dificuldades com café, abandone. Se você tem dificuldades com chá preto, abandone. Se você tem dificuldades com a carne, abandone. Faça um propósito com Deus. Lute pelo teu organismo. Beba água, bastante água o dia inteiro. E lembre-se dos remédios naturais que Deus te deu. Procure dormir mais cedo, antes das 10 horas. Sempre antes das 10, para que o teu organismo repouse bem. Respire o ar nos campos, vá até lá. Uma vez por dia, pelo menos, durante 2, 3 ou 5 minutos, respire profundamente. Respire profundamente. Temperança. Procure comer menos e melhor. Frutas, legumes, verduras. Coma isso em abundância. Dê chance ao teu organismo de estar forte. Se você fizer o que Deus te pede, sobretudo, confiança em Deus. Confiança plena em Deus. Ah, mas eu não tenho fé. Passe a ler mais a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Fortaleça constantemente o teu organismo. Procure ensinar a lei de Deus aos outros, sem medo. As pessoas vão te chamar de fanático, de maluco, não importa. Faça o que você foi chamado para fazer. E você estará se preparando e preparando outros. Deus te deu um sistema imunológico perfeito. Apenas dê a ele as armas que ele precisa para cuidar de você. Deus vai te curar através de um sistema perfeito que está dentro de você
Mas não é que a cura está em você. Ele vai dar condições para que você seja fortalecido a cada dia e tenha, de fato, os remédios naturais de Deus para que você possa fortalecer-se dia a dia. E as pessoas olharão e dirão: esse povo só é gente sábia e entendida. Que povo tem Deus tão achegado a ti? Enquanto o mundo estará orando, afastado de Deus, porque é rebelde contra as suas leis, e Deus não vai ouvi-los, e a razão não é porque Deus é mau, mas porque Deus estabeleceu os meios para curá-los, haverão também, enquanto Deus não ouve a esses, haverá um povo a quem Deus ouvirá, e eles perceberão. Que gente sábia e entendida é essa, que Deus está tão perto deles, que os ouvem cada dia, cada momento. Irmãos, não é hora de ter medo, é hora de aproveitar a oportunidade das trombetas que tocam. E agora, enquanto o mundo está com este peso na consciência, levar eles à verdadeira cura. Amados irmãos e irmãs, Deus lhes abençoe grandemente e possam aproveitar aquilo que o inimigo traz como uma maldição e olhar através das tempestades que se aproximam o sol da justiça, Cristo Jesus, dizendo a cada um de nós: não temam, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Ele, Deus, está no controle de tudo. Ainda que o inimigo diga: eu estou no controle, Deus se levanta poderoso dizendo: eu estou no controle. E eu transformo maldições em bênçãos a todos aqueles que ouvem a minha voz. Deus seja louvado e te fortaleça dia a dia nesses tempos difíceis, para que você possa ver esses tempos difíceis como oportunidades únicas para pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, irmão Rogério. Louvado seja Deus por essa mensagem e que realmente Deus nos fortaleça para que a gente atinja, né, tudo que Ele deseja para nós, né, irmão Rogério? Amém. Antes do senhor orar para nós, irmão, e eu quero aqui relembrar mais uma vez os nossos recados, né? Nós temos aqui no nosso canal, essa semana, começou o Momento sobre o Fim, agora numa nova roupagem, no novo layout, em que ele se tornou meditações matinais, né? Então, todos os dias, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã, tem um vídeo aí novinho, né, inédito no nosso canal, com uma meditação matinal. Né? Curta, né, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, faça essa alimentação diária da verdade presente, alcançar aí o máximo de pessoas possíveis. Também, hoje, às 15 horas, nós vamos ter o 7º princípio fundamental da série Reconstruindo os Muros de Jerusalém, onde no canal... 17 horas, né? 17 horas, não 7. 15 horas, irmão. 15 horas. Você falou 7 horas, eu entendi? Ou eu entendi errado? Bom, tudo bem, 15 horas, perfeito. Perdão. Eu acho que eu não sei se eu falei errado também. Sem problema, 15 horas. 3 horas da tarde, no canal Wagner Maxson, hoje com o irmão Luiz Devay, né? O 7º princípio das datas e cronologias proféticas para o tempo do fim. Não percam, e também os irmãos que desejarem enviar seu testemunho para nós, tem aqui o número do Raí, o Raí acabou de postar o número dele, ele vai botar aqui mais uma vez, tem o meu número de telefone também, entre em contato conosco, para que os irmãos possam enviar para nós o seu testemunho, e ele vai subir aqui, vai fazer parte da playlist do nosso canal no YouTube. Irmão Rogério, pode fazer as considerações finais, por favor, e ora para nós encerrarmos? Amém, amém. Irmãos, eu quero reiterar o convite que fez o irmão Luiz. Por favor, entre no canal do YouTube A Verdade sobre o Fim, dê o seu like lá, inscreva-se lá. Para quê? Para que nós possamos alcançar mais pessoas.
Se você foi beneficiado por essa mensagem, lembre-se, há outros que precisam também. Hoje é muito fácil trabalhar para Cristo. É muito fácil. Nós precisamos, pura e simplesmente, alimentar as redes sociais, que são um instrumento poderoso nas mãos de Deus, quando a gente realmente entende como deve ser. Então, entre no canal, não deixe para amanhã. Entre no canal, inscreva-se. Entre na nossa página do Facebook, inscreva-se lá. Irmãos, compartilhem, mandem para as pessoas, convidem. Esse é o nosso papel, é o nosso trabalho, para que nós sejamos realmente participantes. E lembre-se, quando nós, como o povo de Deus, fazemos esse trabalho, nós somos os maiores beneficiados. Aqueles que realmente compartilham o que receberam são beneficiados duplamente, como temos visto na palavra de Deus, tá bem? Por favor, então, nos ajudem a espalhar este evangelho para que mais pessoas possam ser fortalecidas e se acheguem aos pés da cruz. Vamos orar, meus amados irmãos. Só um minuto, irmão Rogério, só um minuto também, antes que a gente esqueça, os irmãos que quiserem ter o livro Pérolas, o irmão Rogério está com um ali, ele vai mostrar rapidinho, entre em contato com o Raí, tá bom? O Raí vai explicar aí como ter o livro Pérolas Escondidas, um livro espetacular, né? Eu sou suspeito em falar dele, eu fui um dos primeiros que teve a honra de poder lê-lo, e quem quiser se interessar pelo livro, um livro espetacular mesmo, para fazer meditações diárias, para ler aí diariamente, ele se alimentando da palavra de Deus e da verdade presente, entre em contato com o Raí, que está responsável aí para responder todas as dúvidas, tá bom? Pode continuar, irmão Rogério. E amém. Vamos orar então, meus amados irmãos. Bondoso Pai Celestial, neste dia de sábado nos inclinamos diante do Senhor neste momento, com um pedido de socorro, Pai. Contempla do alto do teu trono, Pai, a cada um de nós, cada um daqueles que buscam a tua face, cada um daqueles que neste teu dia santo estão ajoelhados ou em posição de oração diante do Senhor. Pai, vê que todos nós temos dificuldades. Nós queremos servir ao Senhor, nós escolhemos servir ao Senhor. Pai, por vezes, se nossos pecados se levantam diante do Senhor, lembra-te que somos pó, que somos fracos, mas lembra-te também de teu Filho, que o Senhor deu para morrer na cruz do Calvário. Lembra-te, Pai, que um dia nós entregamos as nossas vidas ao Senhor para te servir. Pai, nós podemos expressar pela nossa boca o que sentimos, mas te pedimos que o Senhor leia o nosso coração. Nosso coração é falho, é verdade, mas o Senhor não vê a aparência do homem. O Senhor conhece o coração, não só aquilo que há de ruim nele, mas também aqueles corações que se voltam ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe todos que ouviram esta mensagem. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles que ouvirão um dia esta mensagem. Amém, Senhor. Para que o mundo entenda onde reside o real problema. Para que o mundo entenda que este é um chamado de amor do Senhor, como um pai que naquele dia no Éden procurava seu filho dizendo: Adão, Adão, onde você está, Adão? Pai, nós queremos não ver um juiz inclemente, como o mundo tem ensinado que o Senhor é, mas um pai de amor que está nos dias de hoje, através dessas pequenas gotas de trombeta, dizendo: filho meu, volta para mim. Quantas vezes quis eu, disse teu filho, quantas vezes quis eu, como a galinha que aninha os filhotes sob as suas asas, quantas vezes quis eu fazer isso e vocês não me deixaram, vocês não quiseram. Nós queremos, Senhor, nos alinhar em tuas asas. Nós queremos, Senhor, ser protegidos pelo Senhor, mas não queremos fugir às nossas responsabilidades. Dá-nos força, Pai, para sermos temperantes. Dá-nos força para guardar a tua lei, para que as pessoas vejam e digam: este povo só é nação sábia e entendida, não para que nós sejamos louvados, mas para que o Senhor cresça e nós possamos ser diminuídos a cada segundo. Que as pessoas possam ver em nós o teu poder, que as pessoas possam ver em nós o que o Senhor é capaz de fazer na fraqueza humana. Pai,
Lembra-te finalmente, Pai, que nós somos possivelmente a geração mais fraca que já houve neste mundo. Mas tu não prometeste, Pai, que é exatamente na fraqueza que o teu poder opera? Tu não disseste que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza? Então, Pai, mostra ao mundo o que o Senhor é capaz de fazer nesses pobres pecadores, fracos e falhos que aqui estão. Como Isaías, toca a nossa boca com o carvão, com a brasa viva do altar e dá-nos poder para divertir este mundo que carece pela falta da tua sabedoria. A cada um dos que estão aqui, derrama do teu espírito, do teu poder, para que possam mostrar ao mundo o que o Senhor é capaz de fazer. Pai, tudo isso te pedimos e te agradecemos, nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja com todos. Até logo mais às 15 horas. Amém.